Oi pessoal, Flamengo e Corinthians, final Copa do Brasil aí depois do 0-0 lá em São Paulo, agora aqui no Rio. E quem é o favorito, né? Olha, de certa maneira é meio óbvio, né, que o Flamengo tem um elenco melhor, tá jogando em casa, quer dizer, teoricamente, né, é favorito. E a gente olha algumas coisas assim que são bem claras, né, que é em relação à questão da experiência, da calma, da parte mental, que é tão importante num jogo decisivo, nessa pressão que existe de uma final. Enfim, e aí a gente vê, né, um fenômeno que é uma coisa já dos últimos tempos, né, que tem a ver com ciência, com nutrição, com fisioterapia, com medicina, tudo isso que fez com que o atleta pudesse jogar durante muito mais tempo do que no passado. 11 jogadores que vão estar em campo hoje têm mais de 30 anos. Uma coisa que tempos atrás era assim, já visto mais de 30 anos, o jogador já tem que meio saindo ali, uma exceção ou outra ficava jogando muito mais. Ainda mais num nível desse, no Flamengo, no Corinthians. Aí você vê no Corinthians praticamente a defesa toda, né? O Cássio, o Fagner, né? O Balbueno, o Gil e o Fábio Santos, todos, né? O Fábio Santos tem 37 anos, né? E ainda tem o Renato Augusto no meio de campo, mais de 30. No Flamengo aí o goleiro Santos, né? O Davi Luiz, o Felipe Luiz, o Vidal, né, já mais coroa também, o Everton Ribeiro, todo mundo com mais de 30 anos também. Quer dizer, 11 jogadores, metade dos que vão estar em campo ali. E aí a gente lembra também, lá atrás, para o pessoal mais coroa, o Corinthians uma vez veio jogar no Maracanã numa situação meio parecida. Era semifinal do Campeonato Brasileiro de 76, que foi conhecida como a invasão corintiana. Era um Corinthians, digamos assim, parecido em termos de qualidade técnica de agora, contra um favorito que tinha muito mais elenco, o melhor que era o Fluminense da máquina, o Rivelino jogava naquela época. Pois bem, esse jogo terminou 1-1, são 146 mil pessoas no Maracanã, mais do dobro do que hoje que o Maracanã dá, mas enfim, eram aqueles tempos. E o Corinthians empatou em 1-1 e foi para os pênaltis e ganhou dos pênaltis do Fluminense, foi para a final com o Internacional e perdeu. Enfim, o que isso conta, na verdade? Se você pensa num jogo em que o Flamengo é favorito, né, começa o jogo, vai atacar. Para o pessoal mais coroa do Corinthians, que é a defesa, se já está lá atrás, corre menos, não tem problema, a experiência conta mais. No contra-ataque, o Corinthians tem os jogadores mais jovens contra uma defesa que tem o Davi Luiz e o Felipe Luiz, que são mais coroas aí. E à medida que o tempo vai passando, que talvez o Flamengo fique um pouco mais nervoso, começa a torcida também a pressionar, ataca, vai pitar mais buraco lá atrás. Então é difícil você equilibrar, né, do ponto de vista do Flamengo, né, o quanto você ataca e quanto você arrisca, né? E à medida que o tempo passa, isso vai acontecendo. Eu diria que o Corinthians vai tentar empurrar isso para demorar uma prorrogação, eventualmente para o pênalti, quer dizer, mas assim, é muito curioso exatamente a questão da experiência, da questão mental e da questão física também, porque à medida que o tempo vai passando, esse desgaste vai acontecendo. E aí eu frisaria para vocês pensarem um pouquinho isso. Quais são as posições que o pessoal coroa está jogando mais, né? No caso do Corinthians é defesa. Como eles jogam na defesa, vão jogar mais na defesa, é mais tranquilo, o desgaste maior, o desgaste é menor. No caso do Flamengo, aí no meio de campo, né, atacando, o desgaste é maior e aí talvez os jogadores mais coroas possam ser mais prejudiciais, digamos assim, ao Flamengo à medida que o tempo vai passando. Enfim, questões aí, vamos ver à noite aí o que dá. Flamengo ou Corinthians?